Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais essa aula nossa do nosso projeto aqui de estatística para o TCU. O nosso objetivo aqui, como vocês sabem, é cobrir todo o edital de estatística do TCU por meio de questões da banca FGV. Tá? A ideia justamente nesse pós-edital é oferecer para vocês essa preparação completa, trabalhando aqui as questões da FGV, seguindo do início ao final do edital de vocês, desde os pontos mais simples da estatística até os pontos mais avançados. Vamos cobrir todos eles, mostrando como é que isso cai em prova, como é que são as questões da FGV dos assuntos e, claro, aproveitando para ensinar o máximo possível esses assuntos para vocês. Claro que o ideal mesmo é você assistir lá, você ter lá o nosso curso completo para o TCU. No curso completo, como é que ele está hoje, tá? Ele já tem ali aulas teóricas da grande maioria dos assuntos, tem alguns assuntos ainda que eu ainda vou gravar as aulas teóricas para vocês, a parte de análise multivariada, a parte de análise de dados categorizados, tá? Vamos entregar tudo isso para vocês, mas de resto, nós temos basicamente todo o curso de vocês já gravado e o que eu estou fazendo agora, essas aulas em vídeo aqui com questões da FGV, são justamente para deixar o material ainda mais completo, né? Para que vocês vejam todo o conteúdo e ainda peguem uma série de questões recentes da FGV para que vocês vejam efetivamente como a FGV trabalha cada um dos assuntos. E esse que é o objetivo. Se você tem um curso, maravilha. Se você não tem o nosso curso, considere a possibilidade de adquirir. E se não, não é o caso, que você pelo menos esteja conosco acompanhando essas aulas aqui. A gente passa as aulas, né? A gente sempre faz a transmissão aqui das aulas para vocês no canal do YouTube, mas depois que a gente encerra, a gente tem que tirar a aula aqui, afinal de contas, o objetivo é pegar o vídeo, editar, deixar ele bonitinho para colocar lá na área do aluno, tá? Na área dos nossos alunos matriculados. Bom, vamos ao que interessa. Quem quiser se tornar nosso aluno, aqui na descrição do vídeo tem os links certinhos para vocês irem lá e adquirirem os cursos, tá? O que a gente está trabalhando agora, pessoal? Na semana passada, mais especificamente, né, na sexta-feira, a gente... na sexta-feira não, na segunda-feira, nós trabalhamos... nós começamos, né, esse nosso trabalho de estatística pós-edital aqui do TCU. E a gente começou por onde? A gente começou pelo conteúdo mais básico de todos ali, que são as medidas de posição. Ah, professor, mas você não ficou falando muito de gráfico, de tabela, não sei o quê. É porque, de certa forma, nós vamos ver tudo isso ao longo das questões dos outros assuntos, tá? Então, acho que não vale a pena bater muito cabeça com essa parte extremamente introdutória. Mas trabalhamos ali as questões de medidas de posição, né? Média, mediana, moda, né? Falamos ali alguma coisinha já sobre os quartis. E o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos terminar. Eu quero resolver mais algumas questões com vocês de medidas de posição. E aí, na sequência, a gente vai entrar nas questões, pessoal, sobre as medidas de dispersão, tá? Que a gente, se você estiver seguindo aí o edital, você vai ver lá as medidas de dispersão como outro assunto importante. E aí a gente vai trabalhar aqui questões sobre variância, sobre desvio padrão, sobre coeficiente de variação, sobre amplitude, e assim por diante. Esse que é o nosso objetivo, tá legal? Então é o seguinte, eu vou soltar agora a nossa vinheta, a partir daí a gente começa de verdade a nossa aula. Bora lá então, pessoal! Eu não penso em fazer outro concurso, né? Olha, eu não pretendo fazer outro concurso. Não, eu não tenho vontade de fazer um outro concurso público. Não. Não pretendo, me aposentei. Podem vir outros desafios, né? Tocar outros instrumentos, que não seja sanfona, enfim, outros projetos de vida, mas concurso eu já estou realizado. O TCU é o lugar que eu cheguei. Beleza, pessoal? Vamos então trabalhar aqui mais questões sobre medidas de posição, mais questões da FGV, para a gente ver exatamente como que a FGV está enfrentando esse assunto, como é que são as questões de medidas de dispersão, de medidas de posição da FGV, tá? Dá uma olhada comigo nessa questão aqui. Ela fala para a gente uma coisa muito importante, por sinal, né? Ela traz para a gente aqui
a informação de que, em um estudo realizado pela Defensoria Pública do Rio de Janeiro, com a finalidade de identificar o padrão dos cidadãos assistidos, encontrou-se a seguinte distribuição de frequências para o período de 2009 a 2012. Nos intervalos de classe, as rendas estão expressas em reais por dia e as frequências em centenas de milhares de cidadãos. Adotando a hipótese de observações concentradas nos pontos médios das classes, a média, a mediana e a moda são, respectivamente... Vamos lá, então. Como é que a gente vai fazer para resolver esse nosso exercício aqui, tá? Pessoal, é o seguinte, essa questão está cobrando da gente uma situação que a gente não enfrentou nas questões anteriores, porque agora a gente tem uma tabela um pouco diferente. Continua sendo uma tabela de frequências, só que nessa tabela de frequências eu quero que vocês percebam que agora a gente tem intervalos e isso muda muito, tá? Olha lá, agora nós temos intervalos. Como assim, né? Vamos entender essa história aqui juntos. A questão, ela me dá aqui, ó, ela me dá aqui, ó, os intervalos de classe. Então, por exemplo, tá? Nós temos aqui, ó, rendas que vão de 5 a 15, reais por dia, de 15 a 25 reais por dia, de 25 a 35, de 35 a 45. As frequências ou as repetições estão aqui, ó. Nós temos aqui, ó, 5 centenas de milhares, né? Então, 500 mil cidadãos, né? 500 mil cidadãos, 800 mil, 900 mil, 300 mil cidadãos, tá? Então, é isso que a nossa tabela está me dizendo. Ela está dizendo aqui, vamos pegar uma linha qualquer para a gente interpretar, que, por exemplo, entre pessoas que ganham, pessoas que recebem, né, que tem uma renda entre 15 e 25 reais por dia, são 800 mil, tá? No grupo que foi pesquisado, no grupo que tem um total aqui, ó, 25 centenas de milhares, seria 2 milhões e meio, tá? No grupo de 2 milhões e meio de pessoas que foram analisadas, 800 mil têm rendas entre 15 e 25 reais por dia. É essa a interpretação desse trecho da nossa tabela. É assim que a gente deve interpretar. E aí a gente precisa da média, mediana e a moda. Vamos lembrar como é que a gente trabalha, como é que a gente obtém cada uma dessas medidas. O examinador deu uma informação muito importante aqui para a gente. Ele disse para a gente considerar que as observações estão concentradas nos pontos médios das classes. Pessoal, essa é a regra para a gente trabalhar tabelas que têm intervalos. Quando eu tenho uma tabela com intervalos, por exemplo, rendas entre 15 e 25 reais por dia. Como é que eu vou trabalhar essa informação, se ela é um intervalo, né? Eu vou adotar um ponto único. Eu vou adotar o ponto médio para substituir o meu intervalo. O examinador fala aqui, com todas as palavras que é para fazer isso, e, em regra, você tem que fazer isso mesmo, tá? É substituir o seu intervalo pelo ponto médio. Então, apareceu um intervalo na sua questão, primeira coisa que você tem que fazer, cria uma coluna a mais, usa a própria tabela do examinador, cria uma coluna a mais para representar os pontos médios. É isso que eu vou fazer aqui, ó. Eu não vou nem pensar duas vezes. Eu vou estender a minha tabela aqui e eu já vou criar aqui uma coluna a mais. Vai ficar meio feio mesmo, pessoal, mas acho que vai dar para vocês compreenderem. Vamos lá, vamos colocar aqui algumas linhas, né? E eu vou criar uma coluna a mais aqui, que é a coluna que eu vou chamar de PM, ponto médio, tá? Ponto médio. Então, eu vou substituir os meus intervalos. Por exemplo, intervalo aqui de 5 a 15. 5 a 15, qual que é o ponto médio aqui? Pessoal, ponto médio, se você, não sei qual é o ponto médio entre 5 e 15, o que você faz? Você soma os dois e divide por 2. 5 mais 15 dá 20, dividido por 2 dá 10. Mas, na maioria das vezes, de bater o olho você já percebe, né?
Nesse caso aqui mesmo, ó, entre 5 e 15 eu percebo que é o 10. Entre o 15 e o 25 é o 20. Entre o 25 e o 35 é o 30 e o 35 e 45 é o 40. Então tá fácil aqui quem são os meus pontos médios. A partir de agora, eu vou fazer cálculos usando os meus pontos médios. Eu não vou utilizar os intervalos mesmo, eles não fazem muito sentido para mim, tá? O que eu tenho que fazer aqui? A questão me pediu média, mediana e moda. Pergunto para você, quem que a gente calcula primeiro? É a média, é a mediana ou é a moda? Já expliquei isso anteriormente, eu vou repetir aqui. Porque a gente tem que ir do que é mais fácil para o que é mais difícil. Para o que toma menos tempo, a gente tem que ir do que toma menos tempo para o que toma mais tempo. E qual medida toma menos tempo? A moda. E depois, a mediana. E por último, a média. Tá? Então, nós vamos seguir o cálculo nessa ordem. Moda. Como é que eu vou obter a moda? Ah, professor, eu sei que moda é o valor que está na moda. É o valor que mais se repete. Então, eu venho aqui na minha tabela e pergunto para você. Como é que eu vejo quem mais se repete? Eu vejo quem mais se repete por meio da coluna das frequências. E eu vejo aqui, ó, que tem 9 repetições aqui nessa terceira classe, né? Que é a classe que vai de 25 a 35, que eu vou atribuir todos os valores ao valor médio, que é 30. Então, qual é a moda aqui? A moda é 30. Eu vou dizer que 30 é o valor que mais se repete. Então, repare que só de calcular a moda, eu já eliminei a letra B, a letra C e a letra E. Eu fiquei somente entre a letra A e a letra D. A moda é rápido de você ver, ó, você bate o olho nas frequências, pegou ali, no caso aqui, 9 frequências, já vai lá e descobre qual é a moda. Uma coisa que talvez alguns de vocês que já estudaram um pouco mais estejam se perguntando é: ah, professor, mas aqui não era para calcular moda de King, moda de Kizuber, coisa assim? Não. Se o examinador não pediu isso, não vá fazer isso, tá? Deixa ele pedir isso expressamente para você. Não faça esse tipo de cálculo se ele não te pediu isso. Aqui ele pediu para você adotar que todos os valores estavam concentrados no ponto médio. Então, todos os valores de renda entre 25 e 35 reais, eu considerei que todos eles estão no valor de 30 reais. Então, é como se eu tivesse 9 repetições do valor 30 reais. Tá legal? Já sei a moda. Vou agora para quem? Para a mediana, que é o segundo valor mais rápido de calcular. Como é que eu obtenho a mediana? Usando a tabela aqui, né? Usando a tabela, a gente pode fazer o seguinte. Vem aqui, ó. Eu posso criar uma coluna. Para calcular a mediana, você faz isso aqui, ó. Você vem aqui. Aqui você tem as frequências absolutas. Você vai criar a coluna das frequências acumuladas. FAC, frequências acumuladas. E aí você vai colocar, ó. Para a primeira linha é fácil. Você só repete o 5. A partir da próxima, você vai somando. 8 mais o 5 que está lá vira 13. 9 mais o 13 vira 22. 3 mais o 22 vira 25. Repare que o 25 tem que bater com esse total aqui mesmo. O final ali tem que bater com esse total. Então, até aqui está tudo certo. Coloquei as frequências acumuladas. O que eu faço agora? O que eu faço agora é obter a posição da mediana. Eu tenho 25 repetições aqui, né? Como eu tenho 25 repetições, eu posso procurar aqui o seguinte, eu posso procurar a posição do meio aqui, né? Qual que seria a posição do meio dessa minha distribuição? Se eu for lá no n mais 1 dividido por 2, eu vou em 25 mais 1 por 2, isso aqui dá o quê? Isso aqui dá 26 por 2, dá 13, né? 13, legal. Onde é que está o 13 aqui nessas frequências acumuladas? A gente vai de cima para baixo procurando isso. Repare que até aqui foram somente 5 frequências. Não cheguei no 13, não cheguei no meio ali ainda. Desço mais. Quando eu venho para a próxima classe, eu vou até a frequência número 13. Eu vou da frequência número 6 até a frequência número 13. Então, o que eu estou vendo aqui? Que a posição da mediana é a posição da segunda linha aí, ó, é a segunda classe, que tem como valor
que tem como valor aqui de ponto médio o quê? O 20. Então, quem é a minha mediana? A minha mediana é 20. A minha mediana ela não é 25. Elimino a letra D. Já tenho aqui o meu gabarito. Meu gabarito é a alternativa A, tá? Meu gabarito está aqui, pessoal, alternativa A. Eu espero que vocês tenham entendido, espero que tenha dado para vocês verem aqui o que eu estava fazendo. Eu acho que eu me confundi aqui um pouquinho, mas peço desculpas para vocês. Olha só, vamos aqui olhem aqui na tela comigo. O que eu fiz aqui, tá? Caso você não tenha conseguido visualizar. Eu fiz o seguinte, ó. Eu coloquei aqui as frequências acumuladas, né? 5, depois 13, depois 22, depois 25. Eu fui somando as frequências acumuladas. Achei a posição da mediana, n mais 1 dividido por 2, cheguei na posição 13. E aí eu vou descendo até encontrar o 13, né? Olha onde eu encontrei o 13 aqui, ó. Encontrei ele aqui. 20 é o valor, então, da minha mediana, tá? E veja, até aqui eu não calculei a média e nessa questão aqui eu nem precisava calcular a média para chegar no meu gabarito. Não precisava calcular a média. Agora, vale a pena calcular, né? É sempre bom a gente calcular a média para a gente garantir que a gente está realmente na alternativa certa. Claro, se você tiver tempo lá na prova, né? E principalmente aqui, né? Que a gente está no meio de uma aula. O objetivo aqui é didático, então vale a pena a gente calcular essa média sim. Como é que eu calculo média quando eu tenho uma tabela de frequências normal? Você lembra? Quando você tem uma tabela de frequências normal, você diz que a média, x barra, é o somatório de cada valor x multiplicado pela sua respectiva frequência, dividido pela soma das frequências. Não é assim que a gente calcula a média quando a gente tem uma tabela de frequências? É desse jeito. O que muda quando a gente tem intervalo de classe? Não muda quase nada. A única coisa que muda é que no lugar do x eu tenho que colocar o ponto médio, porque eu não tenho x. Então, peço desculpas. O que a gente faz, pessoal? A gente vem aqui e no lugar do x, eu tiro esse x aqui e no lugar dele, quem que eu vou colocar? Os pontos médios. Eu vou colocar aqui assim, ó, PMI. Só muda isso na nossa fórmula. Tá? Só muda isso. Então, como é que eu vou obter esse ponto médio vezes a frequência? Como é que eu vou obter isso aqui, ó, que está no numerador aqui dessa expressão? Eu vou ter que usar a tabela que eu tenho e criar uma coluna onde eu pego cada ponto médio e multiplico pela sua respectiva frequência. Eu pego, por exemplo, esse ponto médio 10, multiplico pela frequência 5, tenho aqui 50. Eu pego esse ponto médio 20, multiplico pela frequência 8, 160. 30 vezes 9, 270. 40 vezes 3, 120. Soma tudo isso daqui, 0 aqui. Aqui deu, ó, 5 mais 6 é 11. 11 mais 7, 11 mais 7 é 18, né? 18 mais 2 vai me dar 20. Fica o 0, vai 2. 2 mais 1 é 3, mais 2 é 5, mais 1, 6. 600. Então, em cima, a soma foi 600. E a soma das frequências? A soma das frequências era só somar essa coluna, mas a soma já está aqui, 25. 25. Como é que eu faço essa divisão aqui? Olha, quando eu tenho 25 no denominador, eu gosto sempre de multiplicar por 4. E aí eu tenho que multiplicar, claro, em cima e embaixo por 4, né? Por que multiplicar por 4? Porque o 25 vira 100. Fica fácil, né? E o 600? 600 vezes 4 é 2.400. Essa divisão é fácil. Corta 2 zeros. Média é 24. De fato, o gabarito era a alternativa A. Tá bom? Então, questão boa, né? Questão para a gente relembrar como é que a gente trabalha com uma tabela que tenha intervalos de classes. O que muda aqui, então? A única coisa que muda é que a gente tem que substituir os intervalos pela coluna dos pontos médios. Depois disso, é o que a gente já sabe fazer com uma tabela normalmente. Tá legal? Vamos lá, pessoal. Vamos avançar. Vamos dar uma olhada aqui em mais uma questão. Uma questão interessante, porque ela traz um diagrama que é difícil ele aparecer em provas mais recentes, mas que eu acho que vale a pena a gente saber olhar. Ele é muito fácil de entender.
que é esse diagrama de ramos e folhas. O ramos e folhas a seguir apresenta as notas de 0,0 a 10,0 obtidas por um grupo de alunos numa avaliação. E aí temos as notas. Ó. Depois a gente vai aprender a ler isso aqui. A questão está me pedindo a mediana dessas notas, tá? Está pedindo a mediana. Tá, jóia? A questão que é a mediana das notas. Como é que eu leio essa nossa tabela aí? Como é que eu leio esse meu diagrama de ramos e folhas? Tá? Como eu disse para vocês, em questões mais recentes é um pouco mais difícil de ver esse tipo de diagrama. Mas é o tipo da coisa que é tão fácil de você saber que é bom a gente passar por ele aqui, porque vai que inventa de aparecer na sua prova. E você perdeu uma questão por uma bobeira que você não sabe ler um diagrama como esse, não vale a pena. Tá? Então, vamos resolver juntos aqui. Como é que eu leio isso aqui? As notas, a questão me diz que as notas vão de 0,0 a 10,0. Como é que eu vou ler essas notas aqui? Ó? De um lado, repare que tem uma barra na vertical, né? Tem essa barra na vertical aí. De um lado da barra, eu vou ter a parte inteira da nota. Por exemplo, esse que eu marquei aí, 3, do outro lado, eu vou ter a casa decimal da nota. Aqui, ó, tem esse zero. O que significa esse zero? Significa que alguém tirou a nota 3,0. O que significa esse 5 aqui? Significa que alguém tirou a nota 3,5. E o 6? Alguém tirou 3,6. Para a gente exercitar mais. O que significa esse 5, esse 8 aqui? Ó? O que significa esse 8 aqui? Repara que aqui tem um 7, não é? Então quer dizer que a parte inteira da nota é 7, a casa decimal é 8, a nota dessa pessoa foi 7,8. Tá? Então, veja aqui, rapidamente, né, o diagrama de ramos e folhas ele tem essa característica aqui, porque é como se tivesse, né, os ramos são as notas ali, a parte inteira das notas, né? O 3, o 4, o 5, o 6, assim por diante. E as folhas seriam as notas exatas de cada uma das pessoas que estão espalhadas entre os nossos ramos. É essa que é a ideia do diagrama de ramos e folhas. Ele, de certa forma, ele tenta ser uma maneira mais compacta, né, de você representar uma quantidade grande de números. É uma forma um pouco, talvez, mais rápida de você listar um número grande, uma quantidade grande ali de números. Eu quero a mediana. Repare que no diagrama de ramos e folhas, os números já estão em ordem crescente, né? Eles já estão, para calcular a mediana, a gente sempre precisa começar colocando os números em ordem crescente, mas aqui eles já estão. Porque, veja, eu começo com o 3,0, depois o 3,5, depois o 3,6, depois 4,0, outro 4,0, um 4,5, um 4,8 e assim por diante. Já está tudo em ordem crescente. Se está tudo em ordem crescente, o que eu posso fazer? Eu posso já calcular a posição da mediana. A posição da mediana vai ser n mais 1 dividido por 2. Para calcular isso aqui, eu tenho que saber quem que é n, ou seja, quantas notas eu tenho aqui ao todo, né? Posso contar aqui rapidamente. Ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23... 24, 25, 26, 27, 28, 29 notas. Eu tenho 29 notas, então vai ficar 29 mais 1 por 2, 30 por 2 me dá 15. A posição da mediana é a posição de número 15, tá joia? Mas vejam, é a posição de número 15, né? Eu preciso encontrar aqui, então, quem é o número que está na posição de número 15, né? A gente pode ir usando o próprio diagrama aqui, ó. Repara que a gente não precisa perder tempo listando todos os números, né? Vamos aqui. Ó, esse aqui é o primeiro, 3,0, né? Segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, 10º, 11º, 12º, 13º, 14º. Olha aqui o 15º. É o 6,2, né? Tá aqui no ramo do 6. E a casa aqui é o 2, 6,2, é a minha mediana, gabarito da questão estava na alternativa C. Era isso aí, tá? Então era uma questão básica, uma questão sobre cálculo de mediana, mas o que ela tinha de diferente, né? Ela tinha esse diagrama aqui pra gente, tá? Era isso que mudava basicamente nessa questão de diagrama de ramos e folhas, tá? Enfim, uma coisa
um conhecimento a mais aí, né? Vai que aparece uma dessas aí na prova de vocês, tá legal? Vejam, né? Na hora que eu fiz a contagem das notas, vocês repararam que eu fui só contando as folhas. Eu não contei os ramos, né? Eu não contei a parte inteira das notas, porque não faz sentido, né? Porque aquelas partes inteiras, elas sempre têm que estar ligadas a uma parte, a uma das folhas ali, né? O 3 mesmo sozinho, ele não é uma nota. 3,0, ou 3,5, ou 3,6 e assim por diante, né? Vamos lá então, bora para a próxima questão, essa daqui. Se o número médio de funcionários por vara em uma justiça especializada é de 12, enquanto a moda é de 9, é possível que a mediana do número de funcionários seja igual a... Tá bom, a questão me disse que a média é igual a 12 e me disse que a moda é igual a 9. Tá? E tá pedindo para mim a mediana. E aí? Qual o valor de mediana aqui? Veja que a questão está perguntando o que é possível. Não está me dizendo, olha, a mediana é o valor tal. Não, está me perguntando assim, qual desses valores aqui é um possível valor para a minha mediana? Isso aqui, ó, trouxe essa questão aqui para bater mais uma vez nisso daqui, porque se você está acompanhando a resolução de questões da FGV comigo, você está vendo que isso aqui é uma coisa que a FGV gosta. Ela gosta de cobrar de você essa percepção de que a mediana ela é um valor que está entre a média e a moda. Quando eu tenho uma distribuição de valores, a mediana estará entre a média e a moda, tá? Quando eu tenho uma distribuição comportada como essa, né, com uma moda apenas, tal, que é a regra, você vai ter essa situação, tá? E o que eu tenho que fazer nessa questão? Olhar exatamente isso. Dos valores, das opções de resposta, qual daqueles valores está realmente entre a média e a moda? É só isso, é a única informação que eu tenho. Não tem mais nada que eu possa trabalhar aqui, tá? Veja, o 7 pode ser, ó, vamos lá, letra A, né? O 7 pode ser a mediana? Não, porque 7 é menor do que a moda é 9. A mediana tem que estar aqui, ó, pessoal, tem que estar entre o 12 e o 9. O 8 é menor do que o 9. Olha, e o 10? Espera aí, o 10 é uma boa resposta. 10 está entre 12 e 9. O 13 está acima do 12, já está acima da média. E o 16 está mais acima ainda, tá? Então, a única possibilidade que eu tinha era a letra C. Olha que questão, a questão boba, né? Depois que a gente resolve é boba, né? Às vezes antes, se você não estivesse treinando de verdade, você olhar para essa questão e ia ficar pensando, caramba, tem alguma conta que eu tenho que fazer aqui? Tem alguma fórmula que eu esqueci, que eu deveria usar? Não, isso aqui é uma questão conceitual. Isso aqui é uma questão conceitual. A única coisa que ela quer é ver se você se lembra que a mediana é uma questão teórica. Basicamente é isso, né? Lembrar que a mediana está entre a média e a moda. De vez em quando a média é o maior valor e a moda é o menor. De vez em quando a média é o menor valor e a moda é o maior. A gente viu isso quando a gente falou ali dos formatos de simetria, né? De assimetria, melhor dizendo, da nossa distribuição. Mas vamos lá então, bora avançar. Olha essa outra aqui. Após a extração de uma amostra, as observações obtidas são tabuladas, gerando a seguinte distribuição de frequências. Considerando que E de x é igual à média de x, mod x é a moda de x e média de x é a mediana de x, é correto afirmar que tem os valores, tenho as frequências e eu quero então fazer essa análise, média, mediana e moda de novo. Quando eu tenho uma tabela como essa, uma tabela na horizontal, eu sempre gosto de levar ela para o formato que a gente está acostumado, né? A tabela assim, ó, na vertical. Eu tenho os valores, que são os meus x, eu tenho as frequências, que são os fzinhos. X aqui, fzinho daqui. Ó, o x pode ser 3, 5, 9 ou 13. E as frequências correspondentes 5, 9, 10 ou 3. Legal. A partir dessa tabela, eu posso ir fazendo o que a questão está me pedindo. Veja, a questão traz uma coisa importante aqui, ó,
que eu queria destacar é isso aqui, ó. E de x, nós chamamos aqui de valor esperado ou de esperança, né? Valor esperado ou esperança, para a gente aqui, é sinônimo de média. Se tiver um estatístico aí do outro lado, ele vai ficar meio, não, mas peraí, não é sinônimo mesmo. Esquece o estatístico, tá? É sinônimo para a gente. Média e valor esperado é a mesma coisa para a gente. Tá? Toda vez que vocês vão falar, o valor esperado de x, está pedindo o quê? Está pedindo a média de x. Tá legal? Então tá, a questão está querendo a média, a mediana e a moda. Nós vamos começar por onde? Claro que nós vamos começar pela moda, que é o valor mais fácil de obter, né? Então eu venho aqui, olho para a minha tabela, como é que eu vou encontrar a moda? Eu vou direto nas frequências, vejo o que mais se repete. Tenho aqui 10 repetições. Qual é o valor que mais se repete? Tá aqui, ó, 9. Qual é a minha moda? A minha moda é 9. Cuidado para não dizer que a moda é 10. A moda não é o número de repetições, a moda é o valor que mais se repete. Então a moda é 9. Com isso, o que eu já posso eliminar aqui? Ó? A letra A fala que a moda é 10. Isso aqui eu sei que está errado. As outras opções de resposta não posso eliminar de cara ainda. O que eu faço agora? Depois de obter a moda, qual é o segundo valor mais rápido de calcular? Mediana. Então eu vou fazer isso, eu vou obter a minha mediana. Como é que eu faço para obter a mediana? Preciso colocar os números em ordem crescente. Quando eu tenho uma tabela de frequência, em regra, eles já estão em ordem crescente, né? Pode ver que o x está aumentando. 3, 5, 9, 13. Então os valores já estão em ordem crescente. Aqui eu preciso encontrar a posição da minha mediana. Posição é n mais 1 sobre 2. Né? Já sabemos fazer isso. N mais 1 sobre 2 é a posição da minha mediana. Quem que é n? É o número de frequências. Soma as frequências aí, ó. 5 mais 9. 5 mais 9 dá 14. 14 mais 10. 24 mais 3, 27. Então vai ficar 27 mais 1 sobre 2. 28 por 2 é 14. A posição da mediana é a posição 14. Como é que eu faço na minha tabela para encontrar isso aqui? Eu coloco aqui uma coluna de frequências acumuladas. Repito a primeira frequência, 5. E para as outras frequências, eu vou somando. 5 mais o 9, 14. 14 mais o 10, 24. 24 mais o 3, 27. Então, aqui as minhas frequências acumuladas. Eu sei que a posição da mediana é a posição 14. Então, eu posso ir descendo aqui, ó. Eu vou descendo na coluna de frequências acumuladas, tentando ver onde é que está essa posição aqui. Nesse caso, está muito explícito, né? Ó, olha onde está o 14. Está bem aqui. O 14 está aqui na segunda linha e, portanto, a minha mediana é esse aqui, ó. A minha mediana é esse valor aqui, é o valor 5, né? Então, eu venho aqui, posso já anotar aqui, mediana, ele está falando assim, né? Med x, mediana, eu sei que é 5. Sabendo que a mediana é 5, eu posso eliminar alguma opção de resposta? Posso eliminar essa, posso eliminar essa. Eu fiquei entre a letra A e a letra... Desculpa, eu fiquei entre a letra B e a letra E, né? Estou entre a letra B e a letra E. Não teve jeito, de vez em quando vai acontecer isso. Não teve jeito, não deu para economizar tempo aqui, porque na prática eu vou ter que calcular a moda, média e mediana para chegar na resposta, né? Talvez até se eu tivesse feito em outra ordem, teria dado mais sorte. Mas em regra você tem que calcular assim. A primeira moda, depois a mediana, depois a média, porque em questões como uma que a gente até já viu nessa aula mesmo, você pode economizar o tempo. Você pode chegar na resposta antes de calcular os 3 valores, tá? Vamos lá então, bora calcular a média. Como é que eu faço o cálculo da média numa tabela de frequências? Eu venho com uma coluna a mais aqui, onde eu vou colocar x vezes as frequências. Aí eu vou fazer 3 vezes 5, 15. 5 vezes 9, 45. 9 vezes 10, 90. 13 vezes 3, 39. Vou somar isso aqui tudo. Quanto é que vai me dar essa soma? Nesse caso aqui eu até prefiro fazer assim, ó. 15 mais 45 é 60. 60 mais 90 é 150. 150 mais 39 é 189, né? 189. Legal.
Como é que eu calculo a minha média? A média é esse somatório do x vezes as frequências dividido pelo somatório das frequências. A média, 189, que é a soma do x vezes as frequências, dividido pela soma das frequências. Eu já vi que é um total de 27 frequências. Tem que fazer a divisão. 189 por 27. Bom, como é que vai ficar essa divisão aqui? Ó? Vamos fazer ela num cantinho qualquer aqui. 189 dividido por 27. Tá? Batendo o olho nas opções de resposta, eu estou vendo que vai ter que ser 6, alguma coisa ou 7 aqui, né? Eu vou tentar aqui o 6 primeiro. 6 vezes o 7 aqui, ó. 6 vezes 7 vai me dar 42, vai 4. 6 vezes 2 vai me dar 12. 12 mais 4, 12 mais 4 dá 16, né? Eu subtraindo aqui, vejo que sobra exatamente 27. Então quer dizer que dava para ir uma unidade a mais, né? Dava para, em vez de usar o 6 aqui, ó, poderia usar o 7, né? Poderia fazer divisão aqui por 7. 7 vezes 7 é 49, vai 4. 7 vezes 2 é 14, mais 4 é 18, subtrai, zerou. Então isso aqui dá exatamente 7. A média é 7. Se a média é 7, o gabarito está aqui, ó. A média é 7, moda 9, gabarito na letra E. Tá joia? Gabarito da questão era esse, a alternativa E. Uma questão, então, bem interessante também, né? Uma questão que exigia da gente calcular as 3 medidas a partir de uma tabela de frequências, né? O único detalhe que vocês perceberam, eu gosto de tirar a tabela do formato horizontal e levar para o vertical, porque é o que a gente está acostumado. E tem certas coisas que vale a pena a gente... Pô, não, eu sempre calculei com esse negócio na vertical. Vamos fazer com ele na vertical de novo? Vamos ficar inventando, não. Mas a bobagemzinha a gente acaba perdendo a questão, tá? Vamos lá. Próxima questão fala assim, ó. A quantidade de novos processos P em tribunais de justiça dos estados do Brasil é uma variável com média 16.000 e moda igual a 7.000. Com base apenas em tais informações, é possível afirmar que... Então tá bom. Eu sei que nessa variável aqui, a média é 16.000, a moda é 7.000, são 27 estados. A questão começa falando, posso dizer que a distribuição de processos é assimétrica à esquerda? Vamos analisar isso daqui. A gente sabe que a gente tem basicamente esses dois formatos aqui de distribuição. Ó. Tem um pico aqui nos valores mais baixos e uma cauda para frente. E eu tenho essa outra aqui, esse outro formato aqui, que eu tenho um pico nos valores mais altos e uma cauda aqui para trás, né? O que acontece em cada um desses casos? Esse aqui, ó, é a distribuição que é assimétrica à direita. Por quê? Porque a cauda estende para a direita. Esse aqui é assimétrico à esquerda, porque a cauda se estende para a esquerda, para os valores menores, tá? O que eu percebo? Onde é que está, em cada um desses cenários, em cada um desses casos, onde é que está a moda? A moda, ela bate com um pico aqui, ó. Então, a moda vai estar em algum lugar por aqui, ó, nesse caso aqui. E aqui, a moda vai estar para cá, tá? Ela fica ali no pico dos valores. Para onde está a média? A média, ela é puxada, guarda isso, tá? A média, ela é puxada pelos valores extremos da distribuição. Então, se eu tenho valores muito altos, ainda que eles sejam poucos, eles vão puxar a média um pouco para lá. Se eu tenho valores muito baixos, ainda que eles sejam poucos, eles vão puxar a média um pouco para lá. Então, o que acontece é que quando na distribuição assimétrica à direita, a média vai ser puxada um pouco para cima. Estou exagerando aqui, só para você visualizar, mas a média vai vir, por exemplo, para cá. Tá? E na distribuição assimétrica à esquerda, a média vai ser puxada um pouco para baixo, por exemplo, por aqui. Tá? A média vai ser puxada para baixo. No caso que eu tenho aqui, a média ela é maior do que a moda. A média é maior do que a moda. Em que situação que a média é maior que a moda? Nessa daqui, ó. Repare, a média está para a direita aqui da moda. Qual é a situação que a média é maior do que a moda? Quando a distribuição é assimétrica à direita e não à esquerda. Esse item está errado.
errado. A letra B fala que a mediana tem que ser menor do que 15 mil. A mediana tem que ser menor do que 15 mil, pessoal? Isso aqui é certo? Não necessariamente, né? A mediana, eu sei que ela tem que estar entre a média e a moda. Então, eu sei que a mediana tem que estar entre 7 mil e 16 mil. Não posso dizer que ela tem que ser menor do que 15 mil. Ela pode eventualmente estar ali, entre 15 e 16 mil. O que eu sei dizer é que a mediana não pode ser maior do que 16 mil e nem menor do que 7 mil. Tá? Então, eu venho aqui, a letra B não é gabarito também. Letra C. Q1, primeiro quartil, tem que ser menor do que 1000. O primeiro quartil da distribuição tem que ser menor do que 1000, pessoal. Vamos lá. O que a gente tem aqui? Ó? Eu consigo falar alguma coisa nesse momento aqui sobre o primeiro quartil da minha distribuição? Eu consigo dizer alguma coisa sobre o primeiro quartil, dizer que ele tem que ser menor do que 1000? Veja, eu praticamente não tenho nenhuma referência aqui que vai me permitir dizer onde está o primeiro quartil. Lembrando, né? Que história é essa de quartis? Para aqueles que não se lembram. Os quartis, eles dividem os dados em 4 grupos. A mediana, ela divide os dados em 2 metades, né? Você tem metade dos dados está abaixo da mediana, metade dos dados está acima da mediana. Os quartis são 3 e eles vão dividir os dados em 4 partes. O primeiro quartil vai ter 25% dos dados abaixo dele, 75% dos dados acima dele. O segundo quartil, que é exatamente a mediana, vai ter 50% para baixo e 50% para cima. O terceiro quartil vai ter 75% dos dados abaixo dele, 25% dos dados acima dele. Então, eu não consigo dizer, a partir disso daqui, eu não consigo dizer que o primeiro quartil tem que ser menor do que 1000, tá? Eu sei que o primeiro quartil, ele tem que ser, ele tem que ser um valor baixo, mas necessariamente abaixo de 1000, não necessariamente, tá? Então, eu venho aqui e vou dizer que isso aqui está errado. Não posso afirmar isso. A letra D. Eu posso falar que a mediana é menor do que 10 mil, pessoal? Dá para falar isso? De novo, não dá. O que eu sei dizer sobre a mediana é que ela está entre a moda e a média. Então, ela está entre 16 e 7 mil. Agora, 10 mil é um valor que está nesse meio. Agora, eu não sei se a mediana é maior do que 10 mil, é menor do que 10 mil. Ela pode estar em qualquer lugar por ali, tá? Então, ó, voltando aqui nos nossos desenhos, a mediana aqui pode estar em qualquer lugar por aqui, ó, entre a moda e a média. E aqui, ó, a mediana pode estar em qualquer lugar aqui também, entre a média e a moda, tá? Sobra como gabarito, até por eliminação mesmo, a alternativa E. Mas vamos tentar ver se a gente concorda com ela. A letra E, ela fala para a gente o seguinte, ó, que o terceiro quartil ele tem que ser maior do que 7 mil. Será que eu posso garantir que o terceiro quartil é maior do que 7 mil? Pessoal, quando eu tenho uma distribuição de dados, como eu disse para vocês, eu tenho o primeiro quartil, eu tenho o segundo quartil e eu tenho o terceiro quartil. Quem vai ser o maior dos três? É claro que é sempre o terceiro quartil, tá? Quem vai ser o menor? O primeiro quartil e o segundo quartil está no meio entre eles. É sempre assim. Está em alguma posição no meio ali entre eles. Não precisa estar exatamente no meio não, tá? Mas tem que estar ali intermediário, entre o primeiro e o terceiro quartil. Tá, joia? O segundo quartil eu sei quem é. O segundo quartil é a mediana, tá? Então eu venho aqui, eu gosto de lembrar vocês que o segundo quartil é a mediana, tá? Porque o segundo quartil, assim como a mediana, divide os dados em 2 metades. Metade dos dados está abaixo do segundo quartil, metade dos dados está acima do segundo quartil. O que eu sei dizer sobre a mediana? Eu sei dizer, nessa questão aqui, que essa mediana está entre 7 e 16 mil. Tá? Veja só, isso aqui é raciocínio lógico, isso aqui não é estatística não. Tá? Veja só, a mediana, eu sei que a mediana ela está entre
7 e 16 mil. Com certeza, né? E eu sei que o terceiro quartil tem que ser um número maior do que a mediana. O terceiro quartil está aqui para a direita, tem que ser maior do que a mediana. Eu posso, então, garantir que o terceiro quartil é maior do que 7 mil? Posso, né? Eu posso por quê? Porque a mediana tem que ser maior do que 7 mil, né? Se a mediana tem que ser maior do que 7 mil e o terceiro quartil é maior do que a mediana, então com certeza, tá? Com certeza o terceiro quartil é maior do que 7 mil. É por isso, então, que o gabarito dessa questão é a alternativa E, tá bom? Uma questão, como eu disse para vocês, uma questão que não é nem tanto de estatística, né? Ela até ali, ela realmente flerta ali um pouquinho com o raciocínio lógico. Bom, então tá, com isso a gente encerra esse nosso bloco e vamos então finalizar o estudo aqui, esse trabalho em cima das medidas de posição. Eu não penso em fazer outro concurso, né? Olha, eu não pretendo fazer outro concurso. Não, eu não tenho vontade de fazer um outro concurso público. Não. Não pretendo, me aposentei. Podem vir outros desafios, né? Tocar outros instrumentos, que não seja sanfona, enfim, outros projetos de vida, mas concurso eu já estou realizado. O TCU é o lugar que eu cheguei e disse agora eu vou usufruir daquilo que eu conquistei, então realmente eu não pretendo sair. Não precisa nem responder, né? Bom, pessoal, vamos então trabalhar questões na banca FGV sobre as medidas de dispersão, tá? Medidas de dispersão que também são conhecidas como medidas de variabilidade. São aquelas medidas estatísticas que a gente utiliza para verificar se em uma determinada distribuição a gente tem elementos que são muito parecidos entre si ou muito diferentes entre si. Às vezes, você saber a média não diz muito sobre um conjunto de dados, tá? Vamos só relembrar isso rapidamente aqui. Vamos imaginar que eu diga para você que a média de idade dos funcionários do direção é de 30 anos de idade. E que o direção tem 2 funcionários apenas, tá? Para ficar bem fácil. O direção tem 2 funcionários apenas, a média deles é de 30 anos de idade. Se eu te falar só isso, imagino que você vai imaginar aí na sua cabeça, né? A primeira associação que a gente faz é o quê? Pô, então tem mais ou menos ali umas 2 pessoas de mais ou menos 30 anos de idade trabalhando. Você até imagina, né? Essas pessoas ali trabalhando na direção. Só que não precisa ser assim. Eu posso ter, sim, 2 pessoas de 30 anos de idade? Sim, a média dá 30. Posso ter uma que tem 29 e uma que tem 31? Também, a média dá 30. Eu posso ter uma que tem 20 anos e uma que tem 40 anos? Sim, a média também dá 30. Eu posso ter uma que tem 10 anos e uma que tem 50 anos? Também, a média dá 30. Nesse caso, o problema é só a questão legal, né? Vai colocar que essa criança de 10 anos para trabalhar. Mas o fato é que a média também dá 30. Então, repare que a média, por si só, ela não me diz muita coisa. Ela pode até me enganar, né? Pode me passar uma imagem quando, na verdade, a situação é bem diferente. O que eu preciso ter junto da informação da média? Eu preciso ter uma informação sobre como esses dados estão distribuídos em relação a essa média. E que medida é essa? Medida de variabilidade, o desvio padrão ou a variância, que vão me dizer o seguinte, ó, numa situação onde os 2 funcionários de direção tivessem idades muito próximas de 30 anos, se os 2 tivessem 30, a variância seria 0. Se um tivesse 29 e o outro tivesse 31, a variância seria bem baixinha. Agora, se um tivesse 20 e o outro tivesse 40, aí a variância já ia ser enorme, ia ser bem grande, quer dizer, comparado com a primeira, tá? Ou o desvio padrão, mesma coisa, essas medidas seriam bem maiores. Então, se eu recebo a informação da média sozinha, ela pode me enganar. Mas se eu tiver a informação da média e o desvio padrão juntos, aí eu já tenho uma visão mais clara das coisas. Eu já sei, olha, não, de fato, a média aqui é 30, e realmente a variância é baixa, então quer dizer que o pessoal está mesmo ali em torno de 30 anos. Ou então, não, a média é 30, só que a variância é muito grande, então eu posso esperar chegar lá na direção e ter uma disparidade grande de idades, ter pessoas ali muito novas, muito velhas e que
Na prática, a média converge para os 30 anos de idade. Tá? Então, só para a gente fazer essa introdução rápida, mas vamos ao que interessa. Vamos resolver questões, vamos ver como é que isso cai em prova, né? As nossas questões, então, da FGV sobre medidas de dispersão. Vamos lá. A primeira que eu quero resolver é essa aqui, ó. Os dados a seguir são as quantidades de empregados de 5 pequenas empresas. 6, 5, 8, 5 e 6. A variância da quantidade de empregados nessas 5 empresas é igual a... Maravilha! Uma questão bem introdutória. Como é que eu vou calcular a variância desses valores aqui, ó? 6, 5, 8, 5 e 6. Como é que você vai fazer? Vamos relembrar aqui. A gente pode colocar os números aqui, ó. 6, 5, 8, 5 e 6. A primeira coisa que eu recomendo você fazer na hora de calcular a variância é o seguinte. Não calcule a variância desses números aqui. Porque esses números, quando você vai calcular a variância, você vai ter que elevar os números ao quadrado. E aí, se você pega os números um pouquinho maiores e eleva ao quadrado, já começa a ficar meio grande, tem que somar tudo e tal. Então é melhor sempre trabalhar com números menores, tá? Sempre que você puder, trabalhe com números menores, os cálculos envolvendo variância. E desvio padrão também, que é uma decorrência da variância, a raiz da variância. Então, primeira coisa, bate um olho nesses números. Vamos bater um olho neles aqui juntos. E tenta pensar um número que está mais ou menos ali no meio. Tá? Um número que está mais ou menos ali no meio. Para a gente subtrair de todo mundo. Tá? Batendo o olho nesses números aqui, cada um aí de vocês pode pensar uma coisa diferente. Ah, eu acho que eu vou subtrair, sei lá, vou subtrair 6 unidades de todo mundo. Porque olhando esses números aqui, eu estou vendo que o 6 está mais ou menos ali intermediário. Então, vou subtrair 6 unidades de todo mundo. E aí vai ficar assim, vai ficar 6 menos 6 dá 0, 5 menos 6 é menos 1, 8 menos 6 é 2, 5 menos 6 é menos 1 de novo e 6 menos 6 é 0. Tá legal, eu pensei no menos 6 e ficou assim. Pode ser que outros aí de vocês tenham pensado em outros números. Ah, eu vou subtrair 5 unidades de todo mundo. Ah, não, eu vou subtrair 7 unidades de todo mundo. Tem problema? Você vai errar a questão porque você usou um outro número e não 6? Não, não tem problema nenhum, tá? Pelo contrário, dá na mesma, tá? No fim das contas, dá na mesma. Você vai trabalhar com números um pouquinho diferentes, mas você vai chegar exatamente na mesma variância. Por quê? Porque uma propriedade importante, inclusive, da variância é essa. Quando eu pego um conjunto de números que tem uma certa variância, eu vou lá e subtraio a mesma quantidade, seja ela qual for, mas eu subtraio a mesma quantidade de todos os números, como a gente está fazendo aqui, a variância não muda. Eu fico com números menores e a variância não mudou. Então, a variância que eu vou calcular agora é a mesma variância para os dados originais. Então, é por isso que vale a pena fazer essa subtração, porque você fica com números menores, fica muito mais fácil de calcular a variância. Quais são os passos para calcular a variância? Olha como é fácil. É muito fácil calcular a tal da variância, tá? Vem aqui, ó. Primeira coisa a ser feita no cálculo da variância é eu vou calcular a soma dos meus dados. Qual que é a soma desses números aí? Faz aí, ó. 0, mais o menos 1, mais o 2, mais o outro menos 1, mais o 0. Acho que você já percebeu que isso aqui vai zerar, né? Porque o menos 1 com o menos 1 vão cancelar com 2, zerou. Depois de calcular a soma dos valores, você vai calcular a soma dos quadrados desses valores, tá? A soma dos valores, a gente escreve assim, ó, somatório de x. A soma dos quadrados, a gente chama assim, ó, somatório de x ao quadrado, tá? Basicamente é somar os quadrados dos números. O que você vai fazer aqui, ó? 0 ao quadrado é 0. Menos 1 ao quadrado é 1 positivo. 2 ao quadrado é 4. Menos 1 ao quadrado é 1 positivo. 0 ao quadrado é 0. Quanto que deu isso aqui? A soma dos quadrados deu 6. Por que eu calculei a soma dos valores e calculei a soma dos quadrados? Porque eu calculo a variância da seguinte maneira. Eu venho aqui e vou dizer que a variância
ela é a soma dos quadrados menos 1 sobre n, que multiplica a soma dos valores ao quadrado dividido por n. Eu tenho todas essas informações. Soma dos quadrados, eu já sei que é 6, menos 1 sobre n. Quantos dados são? São 5, né? 1 sobre 5. Vezes a soma dos valores, 0, 0 ao quadrado, dividido por n, que é 5. Isso vai me dar o quê? Olha, isso aqui tudo vai dar 0, né? Porque tem um 0 ao quadrado, que multiplica 1/5, vai dar 0. Vai ficar só o 6 em cima e só o 5 embaixo. 6 dividido por 5 é 1,2. 1,2, o gabarito está aqui na alternativa B de bola, tá? Então, veja, o cálculo da variância, ele é um cálculo que as pessoas às vezes ficam tratando variância como sendo uma coisa difícil pra caramba, isso aqui, mas não é, pessoal, não é mesmo, tá? É uma receita de bolo. O que você faz? Pega, se quiser anotar os passos aí, pega os números, coloca eles ali, bate o olho neles e escolhe um valor para você subtrair de todo mundo. Um valor que está mais ou menos ali no meio, para subtrair de todo mundo, para trabalhar com números menores. Fez ali. Depois disso, você calcula a soma de todos esses valores. Depois disso, calcula a soma dos quadrados daqueles valores. E por fim, joga naquela formulazinha, soma dos quadrados, né? Tá aí na tela para você, ó. Soma dos quadrados menos 1 sobre n vezes a soma dos valores ao quadrado, dividido por n, tá? Qual que é a maior dificuldade, assim, um ponto de confusão que geralmente surge em questões como essa daqui? Ah, professor, mas eu ouvi falar que tem uma tal de variância amostral. Na variância amostral, a gente faz uma coisa um pouco diferente. Porque na variância amostral, em vez de chamar de sigma ao quadrado, eu uso a letra S, chamo de S ao quadrado, e aqui no denominador eu coloco isso aqui, ó, menos 1. Eu faço isso, menos 1. Não era isso que eu deveria ter feito nessa questão? Não era o cálculo da variância amostral? Pessoal, a gente sempre vai ter essa dúvida mesmo. Sempre que você bater o olho numa questão, pede para calcular a variância, às vezes o examinador ele é explícito. Ele fala, calcule a variância populacional. Ou às vezes ele fala, calcule a variância amostral. Mas muitas vezes ele vai te deixar numa zona cinzenta, igual nessa questão aqui, que ele não falou explicitamente se era para calcular a variância amostral ou populacional. Aí você tem que pensar o seguinte, eu estou calculando a variância de um todo ou de uma parte, tá? E aqui ele deixou muito claro para a gente que ele pegou as 5 empresas, ele estava aqui, pelo visto, interessado nas 5 empresas e ele deu para a gente o número de empregados de cada uma das 5 empresas. Então aqui eu tenho uma totalidade, tá? Uma totalidade. O mundinho que me interessa é um mundinho formado por essas 5 empresas. Então eu vou calcular a variância populacional, vou entender que isso é uma população de empresas, tá? Formada por essas 5 empresas. Eventualmente o examinador poderia ter falado o seguinte, podia ser uma outra questão como essa, que diz que na cidade de São Paulo, nós temos 100 empresas de, sei lá, de autoescola, né? Eu tenho 100 autoescolas na cidade de São Paulo. E eu analisei a quantidade de empregados de 5 empresas. O que você está vendo aí? Aí uma amostra. Aí ele está te falando de uma amostra. Porque ele está te falando que tem 100 empresas naquele ramo e que você escolheu 5. Então, realmente, ele está deixando implícito para você que aquilo ali é uma amostra de um todo. Aqui ele não fala que essas 5 empresas elas fazem parte de uma população maior de empresas de, sei lá, de microempresas ou de empresas de pequeno porte. Não fala nada disso. Tá? Então, a gente calcula a variância populacional. E aqui o examinador ainda deu também mais uma colher de chá, porque se você tivesse calculado a variância amostral, você não ia encontrar uma opção de resposta. Então, ficava claro que você tinha que fazer o cálculo da variância populacional mesmo. Tá? Bora avançar? Vamos para mais uma questão aqui. A próxima diz para a gente o seguinte. Uma variável aleatória discreta x tem 5 valores possíveis, menos 1, 0, 1, 2 e 3, com probabilidades respectivas iguais a 0,1, 0,3, 0,2, 0,3, 0,1.
Se y é 4 menos 2x, então a variância de y é igual a... Maravilha. A questão me dá informações sobre a variável x, mas no final ela me pede a variância da variável y. Vocês estão vendo aí? Só que eu tenho uma relação entre y e x. Isso aqui vai me permitir obter a variância que eu estou procurando. Eu vou precisar primeiro calcular a variância de x. Numa situação como essa, eu vou calcular a variância de x e depois eu vou usar a expressão que o examinador me deu para descobrir a variância de y. Essa aqui, eu quis trazer essa questão aqui, mesmo sendo uma questão mais antiga, porque eu acho que ela é bem completa nesse sentido. Ela vai dar aqui uma luz para a gente muito legal, uma série de aspectos relacionados ao cálculo da variância. Então, primeiro de tudo, né, vamos calcular a variância de x. Tá? Como é que eu calculo a variância de x? A questão me deu os valores possíveis de x. Então, se eu quisesse montar uma tabelinha aqui, ó, eu ia colocar aqui. Quais são os valores que x pode assumir? Menos 1, 0, 1, 2 ou 3. E a questão me disse as probabilidades, que eu posso encarar como sendo as frequências, no caso, as frequências relativas, tá? 0,1 quer dizer que em 10% das situações, essa variável vai assumir o valor menos 1. São as minhas frequências, tá? Posso colocar aqui, ó, em 10% das situações vai assumir esse valor menos 1, em 30% das situações vai assumir o valor 0, em 20% das situações vai assumir o valor 1, em 30% das situações o valor 2 e em 10% das situações o valor 3. Na prática, o que eu tenho aqui é uma tabela de frequências, tá? E eu vou calcular a minha variância da variável x a partir de uma tabela de frequências. Então, aqui já tem mais um aspecto interessante para a gente. Calcular a variância a partir de uma tabela de frequências. A lógica é basicamente a mesma da que a gente já fez, né? Soma dos quadrados menos 1 sobre n vezes a soma dos valores ao quadrado dividido por n. O que muda é só o cálculo de cada um desses pedacinhos, tá? Porque vai ser o seguinte, quando a gente fez a nossa fórmula anterior, ó, a variância, a gente tinha visto que a variância era o seguinte, a variância era somatório dos quadrados menos 1 sobre n vezes o somatório dos valores ao quadrado, tudo isso daqui dividido por n, não é? Quando eu tenho uma tabela de frequências, a única coisa que muda é que eu preciso multiplicar aqui os quadrados pelas frequências. Eu preciso multiplicar o x aqui também pelas frequências. Só isso que muda, tá? Para fazer o meu cálculo. Então, eu vou usar a tabela que o examinador me deu e eu vou calculando esses pedacinhos aqui. Eu posso criar aqui uma coluna, por exemplo, para calcular x vezes as frequências, porque eu vou precisar disso. Olha lá a minha fórmula. Eu vou precisar disso. Então, vou fazer, ó, menos 1 vezes 0,1, menos 0,1. 0 vezes 0,3 dá 0. 1 vezes 0,2 vai dar 0,2. 2 vezes 0,3 vai dar 0,6. 3 vezes 0,1, 0,3. Qual que é a soma disso aqui tudo, pessoal? Vamos somar esses de baixo aqui, ó. 0,2 com 0,6, isso aqui dá 0,8. Mais 0,3 dá 1,1, né? 1,1 menos o 0,1 dá 1, simplesmente. Então, somatório, vamos colocar aqui, ó, somatório de x vezes as frequências, eu estou vendo que dá 1, tá? A primeira informação. A outra coisa que eu vou precisar é o somatório do x ao quadrado vezes as frequências. Então, eu preciso ter uma coluna aqui para calcular quem é esse tal de x ao quadrado. Pega cada valor x e eleva ao quadrado. Menos 1 ao quadrado dá 1. 0 ao quadrado é 0. 1 ao quadrado é 1. 2 ao quadrado é 4. 3 ao quadrado é 9. X ao quadrado. Vou criar agora a coluna onde eu vou pegar o x ao quadrado, vou multiplicar pela sua frequência. Tá? Sempre com o objetivo de atender a nossa fórmula. Então, pego aqui o x ao quadrado, aqui, ó, 1, multiplico pela frequência 0,1, dá 0,1. E aqui, ó, 0 vezes 0,3, dá 0. 1 vezes 0,2, 0,2. 4 vezes 0,3, 1,2. 9 vezes 0,1, 0,9. Soma isso aqui tudo. Quanto que vai dar? Ó?
Esse 1 aqui com esse 9 dá 10, né? Com 2 e 2 aqui deu 14. Fica o 4, vai uma unidade para a próxima conta. Soma com outro 1 aqui, virou 2, 2,4. Então, eu vejo que o somatório do x ao quadrado vezes as frequências é 2,4. Agora, eu vou jogar tudo isso aqui na fórmula da variância, né? A variância, lembrando, eu estou calculando a variância de x, né? Então, vou colocar aqui, ó, essa aqui é a variância de x, não é de y que a questão me pediu, é a variância de x. Variância de y, isso aqui vai ser, então, somatório do x ao quadrado vezes a frequência, isso aqui eu já sei que é 2,4. Menos 1 sobre n, 1 sobre quantas frequências, qual é a quantidade total aqui, né, de elementos que nós temos aqui, ó. A gente tem a soma das frequências, repare que a soma das frequências dá 1, ou 100%, né? Então, é 1 sobre 1 aqui, 1 sobre 1, tá? Que multiplica o somatório de x vezes as frequências, que é 1, já vimos isso, ao quadrado. Tudo isso dividido pela soma das frequências, o n, que é a soma das frequências, e nós já sabemos que é 1 também. Então, variância aqui para o x. A variância do x vai ser o quê, pessoal? A variância do x vai ser simplesmente 2,4 menos 1 dividido por 1 vezes 1 ao quadrado. Isso aqui tudo é 1, né? Isso aqui deu, então, 1,4. Tá legal. Tá aí. A variância da nossa variável aleatória aqui é 1,4. Tá? A variância do x. Como é que eu faço agora para calcular a variância do y? Eu calculei tudo isso aqui para obter a variância do x. Como é que eu faço para obter agora a variância do y a partir disso daqui? Eu preciso me lembrar das propriedades da variância. A fórmula que o examinador me deu, essa fórmula aqui, ela está me dizendo o seguinte: Arthur, para descobrir o valor da variável y, eu preciso pegar a variável x, multiplicar ela por menos 2 e depois somar 4 unidades. Não é isso? Quando eu tenho esse 4 menos 2x, é isso que eu estou fazendo. Eu estou pegando a variável x, pegando cada valor da variável x, estou multiplicando ele por menos 2 e depois eu estou somando 4 unidades. Importante que você se lembre, quando eu pego lá uma variável, e eu somo o mesmo valor em todos os números, por exemplo, somei 4 unidades aqui em todos os números, isso altera a variância? Não. Essa soma de 4 unidades ela não vai afetar a minha variância. Tá? A soma de uma unidade não afeta a minha variância. Agora, e quando eu multiplico, tá? Quando eu multiplico uma variável por um determinado número, aí isso afeta a variância. A variância vai ser multiplicada pelo quadrado desse número, tá? Então, veja só, no nosso caso, a multiplicação aqui por 4, ela é irrelevante. A soma de 4 unidades, melhor dizendo, ela não vai afetar a nossa variância, ela não faz diferença para a variância. Mas essa multiplicação aqui, ó, de cada valor de x por menos 2, isso afeta a variância. Eu posso dizer, então, que a variância de y ela vai ser esse número que está se multiplicando aqui ao quadrado, isso aqui ao quadrado dá 4, né? Menos 2 ao quadrado é 4. 4 vezes a variância de x, tá? A variância de y vai ser 4 vezes a variância de x. Então, o que você precisava ser capaz de ler nessa fórmula é isso. É você olhar, não, peraí, para descobrir a variável y, eu pego o x, eu multiplico ele por menos 2 e eu somo 4 unidades. A soma ou a subtração não afetam a minha variância. Agora, a multiplicação ou a divisão, essas aí afetam a minha variância. Se eu multiplico uma variável por 2, eu vou multiplicar a variância por 2 ao quadrado. E assim por diante, tá? Sempre pelo quadrado do número. Então, voltando aqui, qual vai ser a variância de y? Ora, é 4 vezes... Qual a variância do x? Eu já calculei. Era 1,4. 4 vezes 1,4 é 5,6. Tenho isso na letra E, que é o meu gabarito, tá? Era esse o cálculo a ser feito nesse exercício. Então, vejam, né? Um exercício aqui
que realmente exigia que a gente soubesse manipular bem, trabalhar bem com a nossa, com os cálculos envolvendo ali a variância. E se aqui não tivesse pedido desvio padrão aqui da nossa variável? Era só chegar aqui no final, tirar a raiz e você tem a variância. E você tem o desvio padrão, tá? Lembrar isso, o desvio padrão não tem nada mais para você saber em relação ao que você sabe sobre a variância. Você só precisa saber que a partir da variância que você calcula da maneira que a gente está vendo aqui, você tira a raiz e você tem o desvio padrão. Caso a questão tenha te perguntado, né, em determinada situação, a questão te pergunte o desvio padrão, tá? Vamos lá então, bora continuar. Vamos dar uma olhada aqui juntos em mais um exercício. A questão me dá essa população aqui e pede o desvio padrão. Veja que agora ele foi mais explícito. Ó. Ele pediu o desvio padrão da população. Ele deixou bem claro para mim que era uma população. Eu posso pegar os meus números e a primeira coisa a ser feita é o quê? Subtrair alguma coisa aqui, né? Eu posso subtrair 4 unidades de todo mundo, posso subtrair 2 unidades de todo mundo, tá? E posso até fazer uma subtração diferente. Eu posso ver que, olha, tem um número no meio aqui entre esse 2 e o 4, que é o número 3. Então, posso subtrair 3 unidades de todo mundo? Posso, tá? Então, eu vou até fazer isso. Vamos ver como é que vai ficar. Eu vou vir aqui e vou subtrair 3 unidades de todo mundo, tá? Se você subtrair 2 ou subtrair 4, você vai acertar do mesmo jeito, tá? Mas eu vou aqui, ó. 2 menos o 3 vira menos 1. 4 menos o 3 vira 1. Aí aqui, ó, o 2 menos 3 menos 1. 4 menos 3 é 1. 2 menos 3 é menos 1. 4 menos 3 é 1. 2 menos 3 menos 1, 4 menos 3 é 1. Legal. Eu vou calcular agora quem? A soma dos valores. Qual que é a soma? Ó, esse cancela com esse cancela com esse cancela com esse cancela com esse, então a soma está dando 0. Qual que é a soma dos quadrados? Soma dos quadrados. Ora, na hora aqui, vamos até fazer mais rápido, né, pessoal? Quando a gente pega menos 1 e eleva ao quadrado, dá 1, né? Positivo. Então, tudo aqui vai virar 1 quando a gente elevar ao quadrado. É só sair somando esse monte de 1 aqui. Vai ser o quê, então? Vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? A soma dos quadrados aqui tá fácil. Vai dar 8. Como é que eu calculo a variância? A variância, então, soma dos quadrados menos 1 sobre n vezes a soma dos valores ao quadrado. Tudo isso dividido por n. Essa minha variância, então, vai dar, soma dos quadrados é 8 menos 1 sobre n, 1 sobre 8, né? São 8 valores, que multiplica a soma dos valores ao quadrado. Tudo isso aqui dividido pela soma das frequências, que eu sei que é 8. Portanto, isso aqui tudo zera. Vai ficar 8 dividido por 8, que é um gabarito da questão. Letra B de bola. Tá? O gabarito é esse aqui. Então, a minha variância aqui, ela é... A minha variância não, o meu desvio padrão... Desculpa, a minha variância é 1, né? Eu calculei só a variância. Peço até desculpas para vocês porque eu fui apressado a marcar o gabarito aqui. Tá errado o que eu fiz, né? Eu calculei a minha variância, agora eu preciso calcular o desvio padrão. Só que o desvio padrão, ele é a raiz quadrada da variância. O desvio padrão vai ser a raiz de 1, que nesse caso dá 1 mesmo. Então, por isso que não muda nada e o gabarito é a alternativa B de bola, mas a maneira correta, a coisa certa a ser feita é isso aqui, né? Que nesse caso, coincidentemente, como a variância era 1, e aí a raiz de 1 é 1 mesmo, não mudou nada e com isso eu consegui chegar na resposta correta. Mas a gente tem que ter esse cuidado aqui, tá? Então, falou em variância, pessoal. A questão está falando para a gente ali de calcular, melhor dizendo, o desvio padrão. O que a gente faz é isso, a gente calcula a variância, a partir da variância a gente obtém o desvio padrão da maneira que eu fiz aqui, tá joia? Então, era esse o cálculo a ser feito nessa questão. Eu espero que você tenha compreendido e a gente pode, então, agora avançar para mais uma questão, beleza? Vamos avançar aqui juntos para mais uma questão. Beleza, só um segundinho aqui, vamos fazer isso. Beleza, pessoal, então vamos dar sequência aqui. É o seguinte, olha só, a questão que a gente vai fazer agora é essa daqui, ó. Ela fala para a gente que a média, a mediana e a variância
das idades de um grupo de 20 pessoas são hoje iguais, respectivamente, a 34, 35 e 24 beleza, anos, né, no caso. Daqui a 10 anos, os valores da média, mediana e da variância da idade dessas pessoas serão, respectivamente, vamos lá, questão muito boa, tá? Boa para a gente relembrar aí algumas características importantes, né, das propriedades, tanto da média como da mediana e agora da variância, tá? E a gente tem que entender aqui nesse exercício. Eu tenho lá um grupo de pessoas, esse grupo de pessoas tem uma determinada média de idade, uma determinada mediana e uma determinada variância dessas idades. Passam-se 10 anos. Se está passando 10 anos, o que vai acontecer? Quer dizer que cada pessoa daquele grupo vai ter um acréscimo de 10 anos, né? Alguém que tinha 20 anos agora, daqui a 10 anos vai ter 30 e assim por diante. Todo mundo vai caminhar 10 anos para frente. Pergunto para você, se todo mundo vai caminhar 10 anos para frente, o que acontece com a média de idades? A média de idades vai aumentar. Vai aumentar quanto? Exatamente 10 anos. Se hoje a média era tanto, daqui a 10 anos a média vai ser isso aqui mais 10. Né? A média vai aumentar 10 anos. O que vai acontecer com a mediana? Ora, a mediana não divide os dados no meio, né? Metade das pessoas tem uma idade menor do que aquela mediana, metade das pessoas tem uma idade maior do que aquela mediana. Se todo mundo está aumentando de idade, a mediana vai aumentar também. A mediana vai caminhar 10 anos para frente também, né? E o que acontece com a variância, pessoal? Vejam só. Antes as pessoas estavam distribuídas mais ou menos assim. Vamos imaginar, né, que a gente tem aqui as pessoas com as idades delas hoje. Daqui a 10 anos, isso aqui vai caminhar junto. Todo mundo vai ficar 10 anos mais velho, né? Então isso aqui caminha junto. Pergunto para você, aumentou a dispersão entre os números, entre as idades? Não. A dispersão, o espalhamento desses números não aumentou. Eles estavam juntos aqui, agora estão juntos aqui, 10 anos para frente. A variância não muda. Isso aqui é só para a gente lembrar que o fato da gente somar o mesmo valor em todos os números não afeta a variância. Então fica fácil da gente resolver o exercício agora, né? A gente precisa se lembrar aqui do que, pessoal? No caso da média, se a média era de 34, a nova média vai ter que ser 10 anos depois, vai ter que ser 44. Então tem que ser um desses valores aqui, ó. Esquece a letra D. Se a variância era 35, 10 anos depois, a mediana era 35, 10 anos depois a mediana tem que ser 45, ela tem que ter aumentado, né, para 45, ó. Beleza? Esquece a letra A. E a variância não muda, a variância não pode mudar, né? Todo mundo tem 10 anos a mais, então não vai ter mudança na variância, ela vai continuar em 24, continua aqui, ó. 124 aqui, viagem total, né? Gabarito da questão. Alternativa C de casa. Muito bom. Vamos ver a próxima. Uma questão que fala do coeficiente de variação em um conjunto de salários e diz que esse coeficiente é de 110%. Se os salários desse conjunto forem reajustados em 20%, o novo coeficiente de variação amostral será de quanto? Vamos lá. O que está acontecendo aqui nessa nossa questão? A questão está me falando agora de um tal de coeficiente de variação. O que é o coeficiente de variação? É a divisão entre o desvio padrão e a média de um conjunto de dados. Para colocar isso aqui na forma de porcentagem, basta pegar e multiplicar isso aqui por 100%. Então está aqui o meu coeficiente de variação na forma de porcentagem. A questão está me dizendo, então, que de início o meu coeficiente de variação era de 110%. Tá? O coeficiente de variação era de 110%. O que vai acontecer nessa situação aqui? Após o aumento salarial, eu quero saber então qual vai ser o novo coeficiente de variação. Para isso eu tenho que entender qual vai ser o novo desvio padrão, qual vai ser a nova média em relação aos valores anteriores, né? Para eu conseguir então fazer essa análise. Pergunto aqui para você. Se eu aumentar todos os salários em 20%, a média de salários vai ser aumentada em quanto?
em 20% também. Então, a nova média, eu vou chamar assim, ó, de média 1, né? Ela vai ser o quê? Ela vai ser a média anterior, que era Mi, multiplicado, como é que eu aumento uma coisa em 20%? Eu aumento multiplicando por 1,2, não é? Então, a nova média vai ser a média anterior multiplicada por 1,2. Então, veja, vamos imaginar que a gente fez isso. A gente pegou todos os salários, multiplicamos cada salário por 1,2. Quem ganhava R$100 passou a ganhar 120. Quem ganhava 1.000 passou a ganhar 1.200, assim por diante. Com isso, a média aumenta em 20%, tá? Ah, professor, mas não foi em todos os salários exatamente. Ele está dizendo que o conjunto de salários foi reajustado. Pode ser que não foram reajustados mais, menos, mas não interessa. Você pode assumir que todo mundo foi reajustado em 20%, tá? Dessa forma, é só multiplicar todos os salários anteriores por 1,2, você vai ter os novos salários. Então, a média virou M vezes 1,2. E o desvio padrão, não, melhor. Exatamente, o desvio padrão, né? É o desvio padrão que a gente precisa pensar aqui agora. Quando eu pego um conjunto de números e multiplico esse conjunto de números por um mesmo valor, o desvio padrão é afetado? Sim. A multiplicação e a divisão afetam o desvio padrão e afetam a variância, tá? Tanto o desvio padrão como a variância são, sim, afetados pela multiplicação. No caso da variância, a gente já viu que se eu multiplico por um determinado número, a variância vai ser multiplicada pelo quadrado desse número. Foi assim que aconteceu na questão que a gente resolveu. Agora, o desvio padrão não. Se eu multiplico por um número, o desvio padrão vai ser multiplicado por aquele mesmo número. Então, se eu estou pegando todos os salários e multiplicando eles por 1,2, o novo desvio padrão, que eu posso chamar aqui ó, de desvio padrão 1, vai ser o desvio padrão que eu já tinha, multiplicado pelo mesmo número, multiplicado pelo 1,2. O que vai acontecer com o novo coeficiente de variação? Qual vai ser o coeficiente de variação aqui do momento 1, né? Após o aumento dos salários? Vai ser, qual é o novo desvio padrão? O novo desvio padrão é sigma vezes 1,2. Qual é a nova média? É a média anterior vezes 1,2. Isso aqui vezes 100%. Corta esse 1,2 com esse 1,2. O coeficiente de variação 1, ele vai ser sigma dividido pela média vezes 100%. Repare que ele vai ser exatamente o que eu já tinha antes. Não houve mudança no meu coeficiente de variação. Não teve mudança, tá? A média aumentou, o desvio padrão aumentou junto, na mesma proporção. Com isso, o coeficiente de variação continua sendo exatamente o mesmo. Era 110% antes, continua sendo 110%, tá? Então, é uma questão legal, né? Uma questão interessante, porque a gente observa que a gente relembra um pouquinho do coeficiente de variação e numa questão que é bem literal, que exige ali realmente uma reflexão em cima das propriedades aqui de cada um das nossas medidas estatísticas. Vamos dar uma olhada em mais uma questão aqui sobre coeficiente de variação, que nos dá aqui ó, a tabela a seguir, que mostra a média e o desvio padrão das notas dos alunos em um exame nacional em 5 estados. E aí a gente tem que assinalar a opção que indica o estado que apresentou o menor coeficiente de variação. E aí, como é que eu faço? Pessoal, agora é uma questão, na verdade, sim, muito direta, né? Eu quero saber o que tem o menor coeficiente de variação, eu calculo o coeficiente de variação de todo mundo aqui. Coeficiente de variação, desvio padrão dividido pela média, né? Se eu quiser colocar na forma de porcentagem, eu multiplico por 100%. Senão, eu divido só o desvio padrão pela média e eu vou ter o coeficiente de variação na forma ali decimal. Vamos lá, então. Eu posso vir aqui, ó, para cada estado, calcular aqui o coeficiente de variação. Como é que eu vou fazer isso? Vou pegar o desvio padrão e vou dividir pela média. No caso, 100 dividido por 500, né? Dá 1/5. 120 dividido por 600. Pessoal, 120 dividido por 120 é 1, e 600 dividido por 120 é 5 também. Então, isso aqui é 1/5 também. 140 dividido por 500. 140 dividido por 500, isso aqui é maior do que 100 dividido por 500. Né? Então, tá. Então, até aqui eu já tenho um candidato que ia ser um coeficiente de variação maior do que os outros que eu estou vendo aqui. Continuando, 120 dividido por 450
tá claro para mim que isso aqui é maior do que 120 dividido por 600, né? Eu não sei exatamente o valor de 120 dividido por 450, mas eu tenho certeza que é maior do que o que eu fiz aqui, ó, que era o 120 dividido por 600. E, para fechar, 100 dividido por 600, peraí, 100 dividido por 600 é 1/6, né? Vamos até já colocar direto aqui. 100 dividido por 600 é 1/6. Ora, eu acho que a gente tem um candidato aqui a ser o menor coeficiente de variação. A questão pediu o menor, 1/6 é o menor desses números, né? 1/6 é menor do que 1/5, e esses dois números aqui são maiores do que os que a gente calculou lá acima. Então, 1/6, estado 5, tem o menor coeficiente de variação, tá? Menor coeficiente de variação, então, estava aqui no 5. Tá joia, pessoal? Então, era isso que a gente ia fazer nessa questão, e, na verdade, com isso, a gente encerra esse nosso bloco aqui. Eu não penso em fazer outro concurso, né? Olha, eu não pretendo fazer outro concurso. Não, eu não tenho vontade de fazer um outro concurso. Não. Não pretendo, me aposentei. Podem vir outros desafios, né? Tocar outros instrumentos, que não seja sanfona, enfim, outros projetos de vida, mas concurso eu já estou realizado. O TCU é o lugar que eu cheguei e disse agora eu vou usufruir daquilo que eu conquistei, então realmente eu não pretendo sair. Não precisa nem responder, né? Beleza, pessoal? Então é isso. Com isso a gente encerra essa nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Vamos seguir. Temos mais várias aulas marcadas aí para frente para a gente cobrir todo o edital de estatística. A gente está ainda nessa parte meio basicona, tudo fácil por enquanto, mas a coisa vai complicar assim que a gente vai cobrir todo o edital aqui. Mas eu vou tentar mostrar para vocês que dá para acertar, inclusive as questões dos assuntos mais difíceis, tá? Não vamos desistir, vamos junto aqui. A estatística tem uma importância muito grande nesse concurso e eu vou tentar entregar a melhor preparação para vocês por aqui. Tá legal? Vou ficando por aqui então. Um abraço para todo mundo. Valeu. Até a próxima, pessoal. Você ainda pretende fazer algum outro concurso aí na sua vida ou já se aposentou dessa vida de concurseiro? Não precisa nem responder, né? Porque... eu estou no tribunal há 10 anos e, não, assim, estou sempre aprendendo. Eu não aguento quando a pessoa fala assim, essa daqui é a nossa auditora sênior. Eu falei, meu Deus, eu não sei nada. Aí eu fico, gente, é assim, a sensação que a gente está sempre aprendendo, eu não domino, eu não vejo necessidade.